Deixa eu sair aqui. Fecha a internet agora aí. Fecha a internet, desliga a internet e deixa já no gravador, mas deixa aí longe do piano, tá? Louvado seja o nome de Jesus, estamos aqui hoje novamente. Vamos buscar aí a face do Senhor. Deixou a porta aberta mesmo? Vamos buscar a face do Senhor, fazer uma oração, um louvor. Nós vamos hoje para o nosso núcleo, amém? Quem quer fazer essa primeira oração, fique à vontade. Em nome de Jesus, pode orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, por ter nos protegido. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha estar conosco durante esse culto, que nós possamos aprender mais da tua palavra e te dar toda a adoração que o Senhor merece. Jesus, venha estar conosco. E é isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do povo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom Glorificado seja o nome do Senhor. Pai, nesse momento, dá-nos revelação da Tua palavra, que é santa, Senhor. Nos exorta, nos corrige, nos coloca nos trilhos, meu Pai, da Tua vontade, para estarmos preparados para tudo o que possivelmente venha a acontecer na nossa geração.
e se tivermos que enfrentar a morte antes do clímax profético, meu Deus, que nós possamos estar preparados da mesma forma. Sim, No Jesus. nome de Jesus Cristo, Amém, Jesus. nós oramos e te agradecemos, ó Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos pegar as Bíblias nesse momento. O celular, né? Hoje eu vou aproveitar aqui o piano como uma mesinha para mim aqui, um púlpito improvisado. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro texto que eu gostaria que vocês estivessem abrindo aí nas suas Bíblias está em Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo Nem todos encontraram? Deuteronômio, capítulo 28. Antes de ler, eu quero novamente fazer a pergunta do tema do nosso núcleo hoje. Por que Deus não poupou os judeus no Holocausto? Essa é uma pergunta que muitas pessoas têm. Por que Deus não fez nada? Israel não é o povo de Deus? E deixou o nazismo em si esmagá-los como foram esmagados? Nós vamos saber hoje a resposta clara sobre isso. E será que nós, porque nós somos cristãos, estamos isentos de também passarmos por situações semelhantes? É uma pergunta boa de se fazer, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Então, eu quero ler aqui em Deuteronômio, capítulo 28, e vou pedir para todo mundo ajudar aqui, tá? Nós vamos começar a ler Deuteronômio 28, 15 a 37. Quem tem a leitura boa, rápida aí, pode começar e depois o outro já simultaneamente vai lendo e nós vamos lendo, tá? Deuteronômio 28, do versículo 15 até o 37. Vamos ler. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito é o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a perdição, em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixaste. O Senhor fará pegar em ti as pestilências até que te consuma da terra em que passais a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre e a inflamação, e com o calor ardente e a seca, e com o crestamento e a ferrugem, e isso te perseguirá até que pereças. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará por chuva sobre a tua terra, pó e poeira. Dos céus descerá sobre a ti, até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás de diante deles, e serás espalhados por todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com hemorroidas, com sarna e com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbações. E apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridão, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantará vinha, porém não a desfrutarás.
O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão, e por eles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comerá um povo que nunca conheceste. Tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. E te enlouquecerás pelo que vires com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiveres posto sobre ti, a uma nação que não conheceste, nem tu e nem teus Até o pais. 37 mesmo. Tá certo. Pode continuar. E ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra. E serás por assombro, por ditado e por zombaria entre todos os povos a que o Senhor te levará. Isso até aí. Agora vou começar a ler aqui a partir do versículo 45, aí na continuação. E todas estas maldições virão sobre ti. Porém, não, peraí. 45. E todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não haverás dado ouvido à voz do Senhor teu Deus para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que te tenho ordenado. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua semente para sempre. Porquanto não haveras servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Assim servirás a teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti com fome e com sede, com nudez e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porás um jugo de ferro, até que te tenha destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não atentará para o rosto do velho, nem se apiedará do moço, e comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído. E não te deixará cereal, nem mosto, nem azeite, nem criação das tuas vacas, nem rebanhos das tuas ovelhas, até que te tenha consumido. E te angustiarás em todas as tuas portas, até que venham a cair aos teus altos e fortes muros, em que confiavas em toda a tua terra, e te angustiará até em todas as tuas portas, em toda a tua terra, que te tem dado o Senhor teu Deus. E comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Até aqui por enquanto. É uma descrição terrível de maldição. E muitos podem alegar, e se assim alegarem, estarão corretos, que isso se cumpriu no primeiro século da era de Cristo. No ano 70, o que foi que aconteceu? Nós sabemos que Roma cercou Israel e, por fim, Jerusalém. E nós sabemos, por historiadores como Flávio Joséfos e outros livros que foram escritos na época, testemunhas oculares, que mães comiam os filhos, pessoas matavam umas às outras e comiam. Imagine, de tanta fome. Foi um cerco absurdo. As pessoas que ali estavam foram sendo consumidas dias após dia. E quando não havia mais força neles, então os romanos derrubaram as paredes, os muros, como está dizendo aqui, colocaram fogo, derrubaram o segundo templo, que era o templo que Herodes havia reconstruído. E Israel, como foi exatamente aqui ministrado, foi o que disperso para várias nações. Não é isso que o texto estava dizendo? Que Deus espalharia eles, amém? Para várias nações. Então, quem afirmar que essa profecia se cumpriu no primeiro século, eu assino embaixo. Você está completamente correto. Só que há um porém. Esta profecia
não é simplesmente uma profecia que se aconteceria no futuro. É um mandamento de Deus. E mandamento de Deus é atemporal. Ele serve para todos os tempos. Ele está fora do tempo. Ele não está preso a uma determinada fase da humanidade. Deus disse para os judeus que quando eles o desobedecessem, quando eles vivessem relaxadamente, quando eles se tornassem murmurantes, então Deus faria isso com eles. E aí o que eu vejo na história dos judeus? No ano 70, Jerusalém é destruída, os judeus, muitos morrem, perecem na guerra, outros fogem para o redor do mundo. E eles fazem o que em outras terras? Fazem exatamente, vamos ainda aí Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio 31, versículo 16. E disse o Senhor a Moisés: Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da terra, para o meio dos quais vai, e me deixará, e anulará o meu concerto que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram estes males, por não estar o meu Deus no meio de mim? Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haver tornado a outros deuses. Agora, pois, escrevei este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. O Senhor estava dizendo, eles vão ser espalhados. E sabe o que eles vão fazer quando forem para as outras nações? Só vão pensar em dinheiro. Eles vão se prostituir, vão se unir às outras nações e vão casar com outros povos e vão acabar o quê? Adorando os deuses destes povos. Veja que há uma evolução aqui profética. E nós estamos dentro de um mandamento que é permanente. Quando Israel dar as costas para Deus, ele vai cair em maldição. Não importa a era. Isso aconteceu no ano 70 e aconteceu outras vezes depois do ano 70. E isso se cumprirá também agora na nossa era. Então entenda comigo. Os judeus se espalharam. E no decorrer dos séculos, veja, os Estados Unidos praticamente é constituído por judeus. Hollywood e outras coisas que nós conhecemos, o centro nervoso financeiro ali da América do Norte é dos judeus. É eles quem têm se alimentado e adorado outros deuses. Quando nós vemos empresas de judeus produzindo filmes, exaltando deuses estranhos como deuses gregos, não é assim que nós vemos? Qual é o nome dos últimos filmes? A Mulher Maravilha, que é a deusa Diana. Olha só, uma empresa que pertence a judeus fazendo um filme de exaltação à deusa Diana. Qual é o outro que a gente pode citar aí, que faz parte deles? Aquele que é filho de um dos deuses lá? O Thor. Olha, tudo deuses gregos. Então, veja a mescla. Isso hoje soa tudo como muito natural, ficção, mas as raízes da realidade são outras. Os judeus se corromperam para onde quer que eles foram. E aí nós chegamos no período da Segunda Guerra Mundial. E os judeus estavam como? Milionários, dominando aqui, muito dinheiro ali, mas mesclados em todos os povos. Os judeus não estavam nesse período em Israel. Desde o ano 70 até a Segunda Guerra Mundial, imagina. E aí o que acontece na Segunda Guerra Mundial? Nós vemos, veja, o povo de Israel em desobediência. Deus manda de novo
alguém poderoso, um povo poderoso, uma nação poderosa até onde eles estavam. E aqui diz o texto claramente que essa nação poderosa não teria piedade nem dos velhos, nem dos jovens, nem das crianças, deixariam eles com fome, eles ficariam doentes, seriam assassinados, mortos, e Deus disse que esconderia o rosto deles. Veja o preço altíssimo que Israel tem pago no decorrer dos séculos ou dos milênios, desde que foi escritos os mandamentos em Deuteronômio aqui, pela desobediência ao Senhor. Então não era uma profecia, não foi, Moisés não se levantou como profeta, simplesmente dizendo assim, haverá um tempo em que Israel me deixará e isso vai acontecer. Não, Deus disse, se vocês não obedecerem meus mandamentos, vai se cumprir isso. E isso sempre se cumprirá se vocês desobedecerem meus mandamentos. Estão entendendo? Olha, já se passou a Segunda Guerra Mundial, se passou aquele período do Holocausto judeu. Mas o que a Bíblia diz? Diz que nos últimos dias Israel será cercado de novo. E ele vai começar a ser esmagado de novo, só que agora por outras nações, que são as 10 nações que o anticristo vai reunir e vai intentar contra Israel. Israel vai de novo começar a ser dizimado. Já pensou uma coisa dessa? Por quê? Porque Israel continua debaixo da idolatria, do dinheiro. Porque Jesus disse, ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Ele disse isso para os judeus. E eles estão entregues ao materialismo, à prostituição, a tudo que nós conhecemos hoje, a todos os pecados de Sodoma e Gomorra. Sem conta, isso é a coisa mais natural em Israel. Israel não vê mal nenhum mais nisso. Os judeus continuam. São pouquíssimos os judeus que anseiam pela vinda, para eles ainda, a primeira vinda do Messias. São pouquíssimos os judeus que anseiam pela reconstrução do templo. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que o povo de Israel, desde a Segunda Guerra Mundial até hoje, não evoluiu mais nada a nível de população? Não cresceram mais nada, praticamente quase? Eles chegaram a um ponto que eles não vão mais para frente. E isso por causa do quê? Por causa dos pecados que eles têm se envolvido. Deus tem lançado esterilidade, tem entregue os homens que despertaram a paixões por outros homens, mulheres que despertaram paixões por outras mulheres. Não está escrito isso em Romanos 1? Que Deus entregaria essas pessoas às suas próprias paixões? Israel tem sido uma nação assim. Os judeus que moram lá em Israel hoje, a maioria zombam daqueles judeus que oram, zombam, desprezam, não querem templo, não querem saber de Deus, não querem saber de nada. Vivem na malandragem, nas drogas, tudo que você pode pensar. Não vai pensar que o povo de Israel lá em Israel não tem asas e saem voando e tem auréola na cabeça não, porque não tem não. Não é um povo mais que tem aquele sentimento espiritual, transcendental, muitas vezes místico. Israel está totalmente decaído nas práticas do pecado. E o pecado é algo abominável ao Senhor. Então o que vai acontecer? Israel não tem uma promessa, não tem um pacto. E eles estão vivendo como? Em pecado, não estão? O que vai acontecer nos nossos dias? Nós veremos Israel pagar de novo. Vão pagar caro novamente. E se o Senhor não voltasse, não intervisse, Israel seria riscado no mapa. Mas há uma promessa. Deus disse que um remanescente seria poupado. Como sempre há, né? Como nós vemos, olha, quantas foram as eras que Israel pagou caríssimo, meus irmãos? Foi só no ano 70? Retroceda o tempo. Não é verdade? Israel não pagou caríssimo na mão da Babilônia? Por quê? Porque estava em pecado. Depois no rei da Síria, Israel ficou escravizado por 70 anos nas regiões da Babilônia. A nação que dominou Israel no princípio e os levou cativos foi derrubada numa outra guerra que teve no futuro. E a nação que dominou ali a Babilônia dominou também Israel. Por isso que nós vemos na história de Daniel vários reis dominando Israel ali e Daniel ali perto daqueles reis. Por quê? Porque Israel estava em pecado. Enquanto o homem que tem os mandamentos de Deus, que tem pacto com Deus, viver na brincadeira e viver em pecado, o que você acha que virá sobre ele? Bênção? É impossível.
Vamos para o Novo Testamento. Vamos ver o que Paulo diz sobre os escritos do Antigo Testamento, sobre a lei e tudo mais. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 em diante. Eu vou ler. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, ele está falando do Israel do passado, tá? Estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Olha aqui, já houve aqui da parte de Deus uma maldição já sobre o povo. Continuando aí. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Paulo começa a interpretar. Paulo disse assim, sabe por que Deus preservou os textos do Antigo Testamento que narra o que aconteceu com Israel? Para que nós pudéssemos ler, ter acesso a estes textos e não andássemos pelos mesmos caminhos, não cobiçássemos as mesmas práticas, ou cobiçássemos, como diz aqui, as coisas más que eles cobiçavam. Olha só, e ele continua. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo se assentou a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Veja que é idolatria o homem que vive pelo ventre. Que só, ele pensa assim, a vida é só trabalhar e comer, então eu quero trabalhar bastante para ter bastante dinheiro para desfrutar dos prazeres desta vida. Encher minha barriga de churrasco em churrasco, de viagem em viagem e desfrutar os prazeres da carne. Porque eu tenho capacidade, quanto mais dinheiro eu tiver, mais poder eu terei, mais influência eu terei, mais eu poderei desfrutar dos benefícios deste mundo. Quem pensa assim tem o seu ventre como seu próprio Deus. Tá entendendo? Isso é idolatria. É idolatria. Enquanto que o homem deveria usar parte daquilo que Deus confia em suas mãos para administrar no reino do Senhor. E o reino do Senhor diz respeito ao quê? O reino do Senhor diz respeito à ajuda mútua entre os próprios irmãos, primeiramente, depois a assistência aos pobres, aqui engloba assistência social de todos os âmbitos, o envio de missionários, o manter as responsabilidades das igrejas, dos grupos que ali se reúnem perante a sociedade, onde eles trabalham em prol da sociedade. Mas não, eles só pensam em si, querem gastar o dinheiro pensando em si. E isso é o quê? É idolatria. É como o povo fazia no tempo de Israel, Paulo está dizendo. Eles se assentavam a comer e a beber e levantavam-se para folgar. E não, ele continua versículo 8, e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. Veja. Fizeram lá aquele verdadeiro carnaval, que é uma maldição para o mundo ainda atual. Fizeram um carnaval lá, pulando na frente de um bezerro. Hoje o povo é muito mais ousado. O povo também está vivendo na mesma transgressão, pulando aquele carnaval, e hoje eles estão levando para a Avenida Jesus e colocando alguém lá personalizado como o diabo, batendo em Jesus, como foi no último carnaval. Imagina uma coisa dessa. Então eles são muito mais ousados do que fazerem um bezerro de ouro, simplesmente. O que vocês acham que acontece ou que vai acontecer com o mundo? Olhe para o mundo. Olhe para a América do Norte, América Central, América do Sul, Ásia, África, Europa.
olhe para todas as partes do mundo. O que você vê? Santidade, harmonia, justiça, homens agradecidos a Deus, gratos a Deus, povos dando as suas mãos, compartilhando os seus bens, lutando contra a injustiça, governantes sinceros, justos, liderando os povos? Ou nós vemos hoje... Não sei que era a porta aberta, não estou aguentando tanta fumaça que está entrando. Não, pode deixar fora mesmo os animais. Não tem importância não. O que é que nós vemos? Nós vemos uma Sodoma e Gomorra a nível mundial. E o que é que nós vamos esperar da parte de Deus? Bênçãos, como muita gente está falando. Ah, é bênção daqui, bênção de lá. Vocês acham que será assim? É impossível. Paulo está dizendo, olhe para o que o povo de Israel fez e olha quanto eles pagaram. Vocês acham que conosco será diferente? E ele continua aqui, vamos ler o próximo versículo. E não tentemos a Cristo, versículo 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Deixa eu fazer aqui uma assimilação dos textos. Obrigado. Deus abençoe. Uma assimilação clara dos textos. Paulo fez uma relação aqui, prestem atenção comigo, vou ler de novo aqui. E não tentemos, versículo 9 de 1 Coríntios 10. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Eles tentaram a Deus no Antigo Testamento, porque o pacto era direto com Deus. No Novo Testamento tem uma nova aliança. E uma nova aliança, agora o pacto é com quem? Com o Filho. Certo? No Antigo Testamento, o pacto com o Pai, vamos assim colocar. Em Cristo, o pacto com o Filho. Eles tentaram a Deus. Logo hoje, quando nós desobedecemos ao Senhor, nós tentamos a quem? A Cristo. Estamos tentando o Filho. E o que seria tentar o Filho? Abusar da sua graça. Viver como os judeus viviam, mesmo tendo a lei. Mesmo sempre tendo o sacerdócio. Mesmo tendo a palavra, a revelação e profetas, o povo de Israel desobedecia e vivia de qualquer jeito. Não é assim? Leia o livro de Juízes. Dá até raiva muitas vezes ler o livro de Juízes. Se o livro de Juízes, o povo de Israel começava a se fortalecer, aí pecava de novo e caía de novo. E aí vinha o inimigo, entrava, arrebentava com Israel. Israel se arrependia depois de décadas, aí levantava-se alguém e buscava a Deus, começava a fazer uma reforma espiritual, e aí também lá na frente o povo de Israel caía de novo. E aí de novo. Meu Deus do céu, que bancarrota espiritual é essa? E Paulo começa a fazer uma assimilação. Vocês lembram quando Jesus estava falando sobre si, em João 3, a Nicodemos, e ele falou assim, assim como o povo levantou aquela haste com a serpente, e quem olhava para ela era curado, assim será também com o Filho do Homem. Quem olhar para ele será salvo. Não é? Jesus não fez uma relação? Veja, picada da serpente, ali, era uma coisa mortal. Então, tem uma relação com o quê? Com o pecado. Ela foi colocada numa haste. Jesus veio com um corpo semelhante ao nosso, mas ele nunca pecou. No entanto, ele subiu na cruz no lugar dos pecadores. Simbolizando o quê? O pecado, como está em Romanos 8. Ele, pelo pecado, condenou o pecado na sua própria carne. Então ele estava representando ali como se fosse a serpente na haste, agora ele estava na haste no Novo Testamento. Quem olhasse para ele seria salvo. Mas a serpente simbolizava o quê? O pecado. Então todo pecado é uma tentação contra o próprio Filho de Deus. É uma quebra direta de mandamento. Tentar a Cristo é algo que pode ser fatal. Terrível, terrível. E ainda ele continua dizendo assim, versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuravam e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados
os fins dos séculos. Há algo mais claro do que isso? Ele disse, isso tudo está escrito, sabe para quê? Para nós. Para que nós não venhamos a bater na mesma tecla que os judeus bateram e se deram mal. Mesmo Deus indo até eles, manifestando a graça, a sua glória, o seu poder, mesmo Deus fazendo tudo o que fez, eles deram as costas, não deram? No entanto, o que foi que aconteceu? Mesmo Deus estando presente, sua maioria foram condenados pela desobediência ao Senhor. Manda, faz um favor. Puxa o cabo. Vai ter que desligar aqui, né? Não vai dar. Eu tô com medo da transmissão estar ruim, porque deve estar baixo ali o índice de upload. Mas pode deixar, vai. Agora, depois eu passo o áudio para os irmãos. Se os irmãos não estão conseguindo ouvir ou assistir, está na mão do Senhor. Então, tudo isso lhes sobreveio como figuras. Quer dizer, eles estavam vivenciando aquilo realmente, mas eles não estavam entendendo que aquilo serviria como uma figura para o futuro. E aí o texto diz assim ainda no versículo 12: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. E aí Paulo fala que não haverá justificação, não há justificativa para nenhum de nós se vivermos no pecado como Israel viveu. Olha o que ele diz no versículo 13: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Querendo dizer, ninguém terá desculpa diante dele. Assim como o povo de Israel também não teve desculpa, nós também não teremos. Ah, mas a tentação era grande demais. Ah, mas os negócios eram difíceis demais. Ah, mas foram tempos angustiosos demais. Nada disso. Nós temos a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito. Nós temos os mandamentos, nós temos os pactos, nós temos as verdades. Você está entendendo? Tá ligado na televisão, entendeu? Amado, só um minuto só. Desliga ali, Amada, fazendo favor. É só puxar ali que tá quebrado mesmo o pininho. E liga lá. Nós vamos ligar aqui porque a internet vai melhorar aqui para nós. E eu acredito que aí vai ser vai ficar um pouco melhor aí a transmissão. Deixa. Normal. Nada a ver. Amém. Aí tá bom. Bem, glória a Deus. Espero que melhore daqui para frente a transmissão. E eu nem sei também se a transmissão está ruim ou não, né? Nós estamos aqui desligados os celulares. Mas amém. Então nós vemos até aqui o quê? Que há uma revelação clara na Bíblia que quem conhece os mandamentos do Senhor deve temer. Porque os mandamentos trazem bênção, que eu vou ler depois no final, para quem pratica, e trazem maldição para quem é desobediente. O povo de Israel tinha um pacto com Deus. Nós também não temos um pacto com Deus? E o nosso pacto é muito mais elevado, porque é um pacto por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Abra em Hebreus. Vamos lá para Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 24 em diante. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, ademoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, o que é receber o conhecimento da verdade? A lei, os mandamentos do Senhor, a revelação clara do que Cristo quer de cada um de nós.
já não resta mais sacrifício pelos pecados. Olha, porque se pecarmos voluntariamente, versículo 26, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Prestem atenção agora para quem ainda não consegue acreditar que tem uma relação da lei, da obediência, bênçãos e maldições da lei, e da obediência, bênção e maldições também no pacto com Cristo pela graça. Veja a associação que você vai ler agora aqui, pela qual o escritor de Hebreus declarou, versículo 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Há algo mais claro do que isso? Ele está dizendo assim: vocês pensam que aquilo que aconteceu com Israel, a veemência da parte de Deus foi algo muito grande, muito forte, e que nós agora estamos vendo na época da graça e Deus já não é mais assim? Não. Ele disse que agora é 1.000.000 de vezes mais terrível do que naquela época. Porque a revelação para nós agora é a última, é clara, é nítida. E eles não tinham o poder do Espírito Santo para viverem à altura das exigências. Então, eles dependiam diretamente de sacrifícios de animais para compensar a incapacidade. Nós não. Nós temos o poder do Espírito Santo sobre nós e não há mais sacrifícios. Por quê? Porque agora o que Deus deu a nós é pleno. Por isso que Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse que aqueles que viessem a crer nos seus mandamentos, fazer a sua vontade, ele, o Pai e o Espírito Santo habitariam no homem. Né? Ele enviaria o Espírito Santo, que habitaria em nós, e o Pai e o Filho também viriam em nós. Somos chamados de templo do Espírito Santo. Nós temos todas as ferramentas, coisa que eles não tinham. Todo o texto continua aprofundando cada vez mais o perigo de se brincar com o Evangelho de Jesus Cristo. Veja que ele disse: de quanto maior castigo, versículo 29, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deu para ver a gravidade das coisas? Então, será que nós vamos ler o Antigo Testamento e pensar: isso daqui é coisa só para Israel? Ora, se é só para Israel, por que então no Novo Testamento os apóstolos disseram que aquilo está escrito para nós, mandando uma carta para a igreja? Por que esses textos estão dizendo, fazendo uma comparação entre os que pecaram, quebrando os mandamentos de Moisés, tiveram uma punição muito grave, e uma gravidade maior de punição e juízo da parte de Deus para quem pisar o sangue de Jesus Cristo? Por quê? Porque não é brincadeira. Eu e você estávamos condenados ao inferno, ao lago de fogo e enxofre, vivendo na rebeldia, separados de Deus para sempre, sem conhecimento da verdade. Ele veio até nós pela sua infinita misericórdia. Se nós brincarmos, não haverá escapatória para nós. Veja que gradativamente a revelação vai sendo colocada no livro de Hebreus. E o livro de Hebreus, quando foi escrito, não tinha capítulos e versículos. Então você tem que ler de acordo com a evolução do texto, as coisas que vão contextualizando o que vai sendo dito atrás e na frente, e você junta toda esta revelação e toma para si o que Deus está dizendo. Ele está falando isso aqui de forma clara, e ele diz assim: só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas na lei de Moisés,
O homem era condenado. Aí você pega Hebreus e vai para Hebreus 12. Olha só, e continua a revelação, certo? Vamos lá. Versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eles, em 2 ou 3 testemunhas, vivendo na desobediência, já eram condenados pelo Senhor. E o texto diz aqui que nós não são 2 ou 3 testemunhas. Existe uma grande nuvem de testemunhas cercando a igreja de Jesus Cristo. Testemunhas físicas e espirituais, o maligno como nosso acusador, anjos, demônios, imagina. Pessoas, vizinhos, amigos, familiares. Tudo isso vai ser levado em conta. Os pais devem estar implementando na vida de seus filhos tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo. Por quê? Porque há testemunhas vendo se os pais estão obedecendo a Deus ou não. Os filhos devem viver em santidade. As meninas, os rapazes, quando na sua juventude, quando na sua meninice, tem de estar brincando, estudando e não se envolvendo com a sensualidade, com coisas que atraem já uma vida supostamente sexual na adolescência. Não. Então há uma testemunhas também de olhos na vida daqueles que se dizem cristãos na adolescência, na infância. É bonitinho um menino, uma menina com 10 anos falar assim, eu quero ser batizado nas águas. Mas a responsabilidade é que há uma grande nuvem de testemunhas depois, analisando se esse jovem está com forma sincera servindo a Deus. Aquilo que nós falamos, eu vou dizer para você, se um cristão, num tempo de pandemia como esse, está fraco, porque não está tendo culto no templo, sabe qual é o título que ele deve carregar, que as testemunhas darão contra ele e ele poderá ser condenado? Por causa da fraqueza, entenda, um cristão que está fraco, porque não está indo mais para o templo, ele é considerado como um homem ou uma mulher templista. O que é templista? Pessoa que exageradamente atribui ao local de reunião cristã algum ar de santidade, de adoração, de força, porque ele acredita que ali ele extrai essas verdades. Isso é idolatria, você sabia? A pandemia e mesmo a ausência dos cultos como nós estamos tendo no salão, na congregação em si, não deveria estar nos enfraquecendo. Não deveria afetar em nada. Por quê? Porque nós não adoramos um templo. Porque nós não dependemos de um templo. Porque nós não estamos ligados a um templo. Nós estamos ligados ao corpo de Cristo. Somos alimentados pelo Espírito Santo e nós só adoramos a Deus e louvamos a Deus em espírito e em verdade. E se Deus estiver querendo acabar com o templismo de uma vez por todas? Vocês não acham que essa realidade está bem provável de se aproximar? Tem um monte de gente aclamando que volte tudo. Mas e se o povo de Deus tem pecado contra ele? Você acha que virá bênção ou maldições? Virá o chicote ou não? Aí mesmo no capítulo 12, vamos continuar. Olha só o que diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, versículo 2. O qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Traduzindo na linguagem de hoje, Jesus se fez homem, deixando a sua glória. Agora, para retornar à glória, ele só pode retornar em forma humana. Porque o plano que Deus estabeleceu é eterno, não é temporário. Se fosse temporário, Jesus virava homem, pagava os pecados, depois voltava à divindade espiritual por toda a eternidade, não é? Mas isso não vai acontecer, porque o pecado contra Deus, ele tem um peso eterno. Por isso que as pessoas vão para o lago de fogo, é eterno o pagamento do pecado. Por isso, e Jesus agora, tendo deixado o estado de glória que ele tinha,
ele só pode retornar lá em forma glorificada, humanamente falando. Por isso que Jesus vai estar na eternidade, novo céu, nova terra, com um corpo glorificado, será chamado de tabernáculo, ele estará conosco, visível, com as marcas e tudo mais. Ele se propôs algo muito, muito forte. No entanto, o texto aqui está dizendo o quê? Lhe foi feita uma promessa. Se você for até a terra, tomar o lugar dos pecadores e for fiel em todos os seus pensamentos, em todos os seus atos, a minha lei, a lei estabelecida por Moisés, então eu te proponho se assentar também num trono ao meu lado. Olha só que interessante. Jesus, o texto diz assim, vou ler de novo aqui. Lhe foi proposto, olha só, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, quer dizer, foi feita uma proposição a ele, foi feita uma proposta a ele grandiosa, que é se assentar novamente no trono. Por causa desta proposta, por causa desta promessa, ele suportou a cruz e desprezou a afronta. A afronta aqui é o que? É o desprezo, o pecado, a tentação e tudo mais. Que se deu contra ele. Por isso, aí vem o pagamento que ele digno do que ele foi prometido. O que é? Está escrito aí? Assentou-se aonde? À destra do trono de Deus. Foi prometido a ele isso. O que é prometido para mim e para vocês também? Que reinaremos com ele na eternidade, não é? Então, nos foi feita uma proposta. Há uma nuvem de testemunhas. Se nós quebrarmos os mandamentos, estamos pisando no sangue de Jesus. Estamos agindo como o povo de Israel. Só que nós não temos 2 ou 3 testemunhas contra nós. Teremos milhares, milhões de testemunhas. O que vai acontecer conosco? Seremos condenados para sempre. Se formos fiéis, o que vai acontecer? Seremos glorificados como Cristo. Vamos andar com ele de branco na eternidade. Onde quer que ele estiver, nós estaremos com ele também. Vamos ser reis e sacerdotes por toda a eternidade. Vocês estão entendendo a gravidade? Ao mesmo ponto que nós podemos ser muitíssimos abençoados por meio da obediência, podemos ser terrivelmente amaldiçoados por causa da desobediência. Então não é uma questão de relaxo, de brincadeira ou isso e aquilo. Não é o templo, não é a construção, a beleza, a suntuosidade disso ou daquilo que nos faz melhores cristãos. O que nos faz melhores cristãos é a verdadeira conversão, é o verdadeiro arrependimento, é a verdadeira obediência. Sereis meus discípulos quando fizerdes o que eu vos mando, e não quando estiverdes reunidos numa igreja. Vocês estão entendendo? Vocês entrarão no reino dos céus, não quando estiverem dentro de uma igreja com uma Bíblia na mão, mas quando vocês nascerem de novo. Amém? Então nós precisamos de atentar a estas coisas e olharmos, se Deus quiser o fim de tudo o que nós vivíamos até agora, amém. Nós vamos continuar nos reunindo da melhor forma possível, adorando a Deus. A comunhão não vai acabar. Se nós formos separados uns dos outros aqui, coisa que eu espero que jamais aconteça, embora há uma grande possibilidade por causa da era que nós estamos vivendo, nem por isso estaremos separados do grande amor de Deus, por meio de Cristo Jesus. Então, esse negócio de estar enfraquecido, tem que voltar logo os cultos presenciais, isso e aquilo, como nós tínhamos, porque eu estou enfraquecendo. Ora, meu irmão, como que alguém pode se enfraquecer estando diretamente ligado ao trono de Deus, bebendo diretamente da água do Espírito? Não existe isso. Não existe isso. Então, Deus vê um mal, talvez no nosso meio, de idolatria ao templo, de idolatria a salões. Isso daí é a arrogância, o orgulho, o egoísmo humano, que quer ostentar, ter um local. Ele quer dizer, olha, eu faço parte daquele grupo, eu faço parte daquela denominação, eu faço parte daquela igreja, como se ele fizesse parte daquela construção. Então ele ostenta um orgulho que para Deus é impuro e precisa ser arrancado. Então vem aqui o texto e continua dizendo assim: considerai, pois, aquele, versículo 3, que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco,
como filhos, filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Dizendo assim, Deus vai corrigir a igreja quando ela estiver vivendo em desobediência, porque Ele não quer que ela se perca, porque ela tem um pacto com Ele. Assim como Deus corrigiu Israel várias vezes. Mas na maioria das vezes Israel não quis saber. Lembra da parábola dos homens que o Senhor de uma terra arrendou a sua terra a outras pessoas, eles dominaram tudo, e aí ele foi mandando seus servos, eles matavam uns, apedrejavam outros, até que ele pensou, vou mandar meu filho, então será resolvido esse problema, porque eles vão respeitar meu filho, e eles mataram o filho, que é Jesus. Quer dizer, Deus mandava as pessoas para exortá-los, para corrigi-los. Qual foi a pregação de João Batista? Qual foi a pregação de todos os apóstolos? Você acha que as nossas pregações têm que ser o quê? Eu tenho que estar falando o quê aqui para vocês? Que tudo vai voltar ao normal, que você vai prosperar? E se tudo isso daí é a maior de todas as bênçãos chamada correção? E se o Senhor está nos corrigindo para nós não nos perdermos? Nós vamos almejar sair da correção? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está claro? Está claro para os irmãos também, nos lares? Não é brincadeira, amados. Não é brincadeira. O texto continua. Eu vou pular aqui para o versículo 12 em diante. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés. Olha só que revelação maravilhosa e profunda. Porque eles estão cansados? Porque eles estão com os joelhos desconjuntados? Porque eles estão prostrados? Porque a tribulação é muito grande? Por causa disso e daquilo? Não, porque eles estão em pecado. Você não corrige um filho que está doente. Você não corrige um filho que ele está fraco porque ele está doente. Ninguém corrige um filho por causa da doença. Você corrige um filho porque ele está fazendo alguma coisa errada. Vocês estão entendendo? Então ele está dizendo assim, olha, endireitai os vossos passos, porque eles estão tortos para Deus. Por isso que está vindo correção da parte de Deus sobre a igreja. Por isso que Deus está testando hoje. Eu quero ver. Eu vou mandar uma pandemia mundial e eu quero ver se esse povo me adora mesmo. Eu vou tirar todos esses sistemas que eles criaram confortáveis ao seu redor. Eu quero ver se eles me adoram mesmo. Porque eu tenho um povo lá na África, lá na Coreia do Norte, lá na China, que me adora debaixo de perseguição, em povos muçulmanos que dão suas vidas por mim. E muitas vezes adoram a Deus em relento, escondidos em grutas, no meio dos matagais, são assassinados no dia do batismo e eles continuam fiéis. E esse povo aí se achando bam, ostentando e investindo milhões em construções, em prédios. Eu quero ver se esse povo me adora mesmo. E aí olha o que acontece ao redor do mundo. Você acha que a pandemia atrapalhou alguma coisa as igrejas subterrâneas? Os cristãos nos povos muçulmanos? Você acha que a pandemia está fazendo coceguinha neles? Eles são adoradores, eles servem a Deus. Eles foram levados aí há 2 anos atrás, diante dos nossos olhos, na beira do mar. Vários homens altos, fortes, cristãos autênticos, e foram degolados diante das câmeras. Essa imagem vai ser ou a nosso favor ou contra nós. Por quê? Porque eles não reagiram. Você acha que eles têm medo de pandemia? Você acha que isso atrapalharia eles de adorarem a Deus? E tem um monte de gente lutando, ansiosa. Nós precisamos nos reunir logo debaixo do templo. Nós precisamos logo enxergar a correção de Deus sobre nós também, a igreja, e nos arrependermos de nossos pecados antes que seja tarde. Nos voltarmos para Deus como os cristãos faziam naquela época. Se não tiver mais igreja, amém. Vou continuar firme fazendo a obra de Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pega o exemplo do trabalho do futsal lá em São Bernardo do Campo. O que está sendo feito em época de pandemia, de exposição e de risco, é algo muito maior do que quando nós estávamos tendo os cultos lá em São Bernardo do Campo. Quando vem a correção e nós entendemos estas coisas,
Nós não vemos um chicote espiritual batendo em nós, mas nós nos sentimos impulsionados pelo Espírito a levantarmos, a corrigirmos nossas falhas e começarmos a trabalhar. Se está vindo sobre o teu coração, você que está me vendo ou ouvindo, esse sentimento de se consertar com Deus, é porque você está sendo corrigido. Está claro? Amém. O texto continua aqui. Versículo 13: E fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja a relação do contexto. Ele está falando de santidade e de pecado. Se santifiquem, se arrependam. Tem uma grande nuvem de testemunhas. O povo de Israel também tinha testemunhas e pagou caro porque eles pecaram. Deus levou o juízo, Deus corrigiu o povo de Israel, vai corrigir a igreja também. Não há diferença. São pactos semelhantes, mas o pacto de Cristo é mais elevado. O texto continua. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como foi Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Está falando aqui, se envolva com as coisas desta vida e perca a bênção. Vai trocar a bênção da promessa na eternidade, coisa que Jesus não trocou, né? Jesus se manteve firme, pode me matar, mas desde que esteja de pé a promessa que o Pai fez a mim. E ele foi até a morte. E a promessa foi cumprida. Ele não ascendeu ao céu, você acha que ele está fazendo o quê? No céu. Céu é a promessa dele. Na nossa também é. E aqui está dizendo assim, muitos vão se privar, porque vão ser profanos como foi Esaú. Está pensando mais na barriga, mais nas coisas desta vida, entenderam? Do que nas coisas de Deus. O texto continua. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Isso daqui é uma revelação clara do arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer. Muitas pessoas vão perder a bênção de Deus e vão ficar para trás mesmo. Vão dançar. E aí vão chorar tarde demais. Não é verdade? Porque não chegastes ao monte, de novo, amados, de novo, ele vai fazer um paralelo entre a graça, olha só, e a lei de Moisés. Versículo 18. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se não lhes falasse mais. Que se lhes não falasse mais. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Veja, lei de Moisés. O povo tremia diante do que foi estabelecido para eles. Veja agora a comparação. Mas chegastes, versículo 22, ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e à igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Querendo dizer, o pacto que Cristo fez é permanente, a lei era transitória. Querendo dizer que aquilo que nós estamos debaixo agora, o pacto que Cristo fez conosco é eterno, é permanente. Então é muito mais grave, muito mais sério, uma bênção muito maior, mas um juízo muito mais grave do que o que recebeu o povo de Israel, quebrando os mandamentos. Pelo que, continua aqui versículo 28, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Olha, abrace a graça, agarre a graça, retenha a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade,
porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Precisa dizer mais alguma coisa? Para concluir a mensagem dessa noite, nossa reflexão, a Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que terminou em 1945. Milhões de pessoas morreram, mas dentre elas estava quem? Os judeus, conhecido no período do Holocausto, porque eles foram sacrificados literalmente mesmo pela mão dos nazistas. O que aconteceu depois disso? Israel perdeu a moral completa. Ficaram pobres porque eles eram ricos. Os nazistas dominaram todos os lugares onde os judeus moravam, pelo menos ali na parte da Europa, por onde eles vieram. E aconteceu o que com os judeus? Olha só a correção de Deus. Eles não adoravam o dinheiro, o poder, não viviam estabelecidos. Por que os judeus não voltavam? Vocês já pararam para pensar por que os judeus não iam para Israel? Porque eles estavam lá, olha, entendeu? Comendo e bebendo e descansando, muito dinheiro no bolso, entendeu? Olha só, Deus foi lá e tirou eles do luxo. Deus foi lá e tirou eles da comodidade para despertá-los ao arrependimento, para que eles se voltassem para Ele. E o que aconteceu? Primeira coisa, tudo que eles tinham foi tomado pelo governo nazista. O dinheiro que era do próprio povo de Israel, inclusive até os dentes de ouro, foram arrancados. De todos os judeus, ficaram banguelos, sem os dentes de ouro, pessoal. E esse dinheiro, parte dele foi usado para construir as próprias fornalhas e as câmaras de gás pelos quais eles foram assassinados. Já pensou? Tudo aquilo que eles fizeram no passado, desde que quebraram os mandamentos do Senhor, foi se repetindo em juízo. Fizeram o bezerro de ouro com as bênçãos que Deus deu no Egito, não foi? Derreteram o ouro e fizeram o bezerro de ouro. Morreram milhares por causa disso. Viveram regaladamente, desprezando o Senhor, na época em que tinha o templo, inclusive um dos reis de Israel chegou a brincar até com os utensílios da casa do Senhor. Nós vemos que eles se entregaram completamente à desobediência. Eles não temiam mais ao Senhor. E o que aconteceu? Juízo sobre eles. O que aconteceu com o povo de Israel no século passado? Padeceram na mão dos nazistas. E aí veio 1945, acaba a guerra, os judeus estavam prostrados. E restou só o quê? Olha como Deus é maravilhoso. Um remanescente. Mas nem Hitler, com todo o seu poderio, nem o faraó, nem a Babilônia, nem ninguém, nem Roma, no primeiro século, anos 70, conseguiu destruir totalmente Israel. Sempre Deus cumpria a sua promessa, deixava o quê? Um remanescente. Alguém restava para contar a história e para recomeçar da forma correta. O que Deus fez no passado, Deus sempre foi assim com a humanidade. Não teve mandamentos verbais para com Adão e Eva? Pecaram, não pecaram? De toda a geração que veio de Adão e Eva, só quantos restaram? Veio um juízo de Deus na época de Noé. Só 8. Um remanescente. É verdade ou não é? Por que seria diferente conosco agora? Israel, 1946, arrasados. Não tinham mais nada. Judeus que escaparam do Holocausto e conseguiram ir para outros países se tornaram escravos e morreram pela mão de outros povos. Já pensou? Chega o ano de 1947. Em 1947, um rapazinho vivia ali no deserto, 15 anos de idade, ele estava procurando uma cabra que havia deixado ali o seu redil, e ele chega diante de um local perto do Mar Morto que tinha umas aberturas, como se fossem algumas cavernas. E para saber se a
se ela estava lá dentro, ele jogou umas pedras. Se ela tivesse, ela ia se assustar pelo barulho da pedra, uma pedra acertava nela e ela sairia de dentro das cavernas. E ele ouve um barulho de vidro, de coisa estourando, de barro. E aí ele joga outra, estoura e sai correndo. Pensou que era uma maldição, porque eles viviam no deserto. Aqueles baduínos, pessoal que totalmente separados da população. Isso em 1947. Ele conta para a sua liderança conta, eles chegam lá, o que era? Milhares de pergaminhos. E aí foi chamado homens, né, que tomaram posse daquilo e depois retiveram esses pergaminhos e entra 1948. Em 1948, as nações começam a se recuperar da Segunda Guerra Mundial e aí é dado a Israel novamente a independência e o direito de retornar à sua terra. Desde o ano 70, quando eles foram dispersos, veja a correção de Deus quanto tempo durou. E por que eles não voltaram nesse período? Porque continuaram em pecado. Eles retornam para a sua terra em 1948. Por isso que em 2018 foi celebrado os 70 anos da independência de Israel. Foi-lhes dado o direito de novo de serem chamados de, vamos dizer assim, nação. E eles voltam para Israel. Veja, começam a voltar. 1948. Eles têm ciência dos achados arqueológicos. Eles voltaram para sua terra, começaram a se organizar. Isso chega na mão de autoridades judaicas. Os pergaminhos estão em línguas arcaicas, aramaico e hebraico. Começam-se as traduções. De todo o achado, quase integralmente todo o Antigo Testamento estava lá. Obviamente, parcelas dele, 10% um exemplo de Gênesis, 10% de Deuteronômio, 10% de Êxodo, e isso e aquilo. Se eu não me engano, só o livro de Neemias que não foi encontrado nada, e o de Esther. Os demais, 10% de cada livro foi encontrado. E somente um livro foi encontrado 100% íntegro. Qual livro? O livro do profeta Isaías. Imagina uma coisa dessa. Deus estava querendo falar alguma coisa. As traduções começam a fazer a lógica. Parece que deu 28 a 29 metros do pergaminho, porque era um rolo escrito todo o livro do profeta Isaías naquela sequência hebraica. Imagina uma coisa dessa, original. Datado de antes da época de Jesus. Foi provado. Isso ficou guardado 2000 anos, praticamente. Eles começam a traduzir até que chega em Isaías 40. E eu quero ler para vocês o que os judeus que estavam ali felizes por terem encontrado os pergaminhos que atestavam a autenticidade da sua fé. Isaías 40, a partir do versículo 1, diz assim: Veja o que os judeus tiveram acesso com aquilo que é considerado o mais antigo texto bíblico íntegro. Isaías 40 diz assim, versículo 1: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Precisa dizer mais alguma coisa? O único livro íntegro que foi encontrado, o rolo completo do profeta Isaías, aonde nós sabemos que é o livro mais messiânico da Bíblia, não é? Isaías 53, Isaías 9, tantos outros textos nítidos sobre Jesus, Isaías 52, falando sobre o Messias, e aí chega no capítulo 40, eles veem Deus falando assim: bom, agora passou a guerra, vocês quase foram exterminados e eu estou aqui para dizer, eu vou pedir para que as pessoas consolem vocês. Em 1948 veio o consolo. As nações chegam e falam assim: gente, olha o que fizeram com Israel.
Vamos dar a eles novamente uma parte da terra deles. Vamos deixar eles crescerem novamente, vamos apoiá-los. Vamos dar a eles uma carta de independência. E as nações assinaram ali praticamente um decreto internacional onde dava novamente a Israel esse direito. Eles foram consolados. E eles ficaram sabendo por que pagaram tão caro no holocausto. Porque quebraram os mandamentos do Senhor. Como Deus é bom. O Senhor é maravilhoso. Vocês concordam com isso? Não é coincidência. Não poderia ser. Para concluir, eu quero ler agora a primeira parte dos mandamentos, onde fala das bênçãos de Deus, porque nós só falamos das maldições, da quebra dos mandamentos e tudo mais. E eu quero encerrar exatamente em Deuteronômio, onde nós começamos, no capítulo 28. E eu quero que vocês leiam novamente. Leia bem alto, tá? Deuteronômio capítulo 28. Agora é só do versículo 1 ao 14 para nós encerrarmos o culto. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das suas vacas e das suas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti, os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocastes a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dará. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no teu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, pois tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo. Se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. E não te desvirarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Amém. Olha só. Uma bênção atrás da outra Deus fez para o povo de Israel, dizendo assim: mas se vocês me abençoarem. Eu não entendi. Foi? Nada, fala. Não, mas o que foi? Pode falar se eu corrigi, eu falei uma coisa errada? Se vocês me abençoarem. Ah, tá. O Senhor disse assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, eu vos abençoarei, olha só, a nível espiritual, como ele disse aqui, santificação, a nível material, quer dizer, celeiros fartos, e a nível físico, de saúde plena. As mulheres não seriam mais estéreis, teriam vários filhos, seriam pessoas saudáveis, teriam autoridade, se o quê? Obedecessem tão somente à voz do Senhor. Para nós não é do mesmo jeito. Vamos lá para Apocalipse 3. Agora eu tenho que falar das promessas também de obediência, das bênçãos para o período da graça.
Apocalipse, capítulo 3. Eu vou ler só os textos das promessas. Versículo 3 em diante. Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Olha que coisa maravilhosa. Olha as promessas. Se vocês não se contaminarem com este mundo, como Israel fez no passado, vocês vão andar comigo de branco, porque vocês serão dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Continuando aqui, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Amém? Alguma coisa? Fala alguma coisa? Não? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aqui é uma referência clara ao povo de Israel do primeiro século. Quando você construía, ajudava na construção de um templo, o seu nome era colocado ali entre as pedras, nos pilares, para as pessoas saberem quem foi que construiu, quem é a pessoa de honra que ajudou a construir aquilo. Jesus disse, vai ser diferente no céu, porque lá é uma coisa gloriosa. Vocês farão parte, serão essas pedras de honra na eternidade. Imagina. E aí ele continua, versículo 20. Eis que estou. Bom, versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha, uma promessa mais tremenda que a outra. E ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não vamos perder a bênção. O que o Senhor tem para mim e para você não são templos de pedra. Não é uma simples barriga cheia aqui neste mundo. Não é um dente de ouro. O que o Senhor tem para nós é a dádiva da vida eterna ao seu lado. Basta atentarmos para a sua voz e obedecermos seus mandamentos. Aquele que tem, Jesus disse, eu encerro com esse versículo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o quê? O que me ama. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Que nós possamos aprender com os exemplos do passado, porque hoje nós sabemos por que Deus não poupou os judeus do holocausto e porque muitos também não serão poupados, simplesmente por serem desobedientes, não aceitarem muitas vezes a correção do Senhor e não estarem dispostos a se esforçarem para darem o seu melhor em obediência irrestrita ao grande e todo-poderoso Deus dos céus e da terra. Amém? Essa é a palavra de reflexão esta noite. Espero que possa estar abençoando os irmãos, ter abençoado os irmãos e abençoar aqueles que vão ouvi-la ainda, no nome do Senhor Jesus. Amém? Ficou alguma dúvida? Alguém? Ficou claro? Alguém queria acrescentar alguma coisa, falar alguma coisa sobre os judeus ali? Você falou, já explicou tudo. Tá, né? Não ficou nada, nenhum ponto, não querem colocar nada? Os judeus, eles estão no tempo agora. Esse é um tempo
bom para eles ou é um tempo ruim? Eles estão assim. Não, os judeus estão em pecado. Eles podem estar bem como eles estavam se sentindo seguros na época que Hitler dominou tudo. Entendeu? Da mesma forma, quando eles forem cercados, eles vão achar que o dinheiro, as armas nucleares deles, a habilidade, essa honra, esse título que dão, os melhores soldados do mundo são os judeus, tudo. Isso daí vai cair por terra, porque eles vão ser humilhados de novo. E vão chegar quase ao extermínio. E somente, novamente, será preservado parte, né? Um remanescente, uma parte menor, pequena de Israel no final dos tempos. Então Israel pode estar bem visualmente, mas moralmente eles estão corrompidos. É óbvio que existem judeus que estão buscando a Deus, que se converteram a Cristo e tudo mais, mas são pouquíssimos também. É minoria da minoria, pode ter certeza disso. Mais alguma questão? Não? Então quem quiser fazer oração para nós concluirmos nosso núcleo de hoje, podem fazer, fiquem à vontade no nome de Jesus. Pai amado, nós te agradecemos, te damos glórias, exaltamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom, Pai, para conosco. Verdade. Obrigada mais uma vez, Senhor, pelas tuas palavras de exortação, de correção. Obrigado pelo teu grande amor, ó Deus. Sim, Deus. Que o Senhor, ó Pai, não deseja, meu Pai, que nós nos percamos. Por isso, Senhor, ó Pai, continua usando os seus tabernáculos, usando os teus servos, Senhor, para nos exortar, para corrigir, ó Deus, aqueles, ó Pai, que te amam. Sim, Jesus. Ó Deus bendito, e que os corações venham a ser abertos, Pai, que os corações venham a ser abertos para ouvir as suas exortações. Sim, Ó Senhor. Deus, se há, ó Pai, ainda algum no nosso meio, ó Deus, que ainda estão com os corações fechados, meu Deus, para receber as exortações, meu Pai, desses últimos dias, ó Deus. Que o Senhor possa ter misericórdia, Sim, ó Pai Jesus. querido. Sim, meu E Deus. que esses corações venham se arrepender, ó Pai, e venham se abrir, Senhor, antes que seja tarde, Pai bendito. Oh, meu Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque as tuas misericórdias, meu Deus, têm sido, ó Deus, sem fim, ó Pai, em nossas vidas. Verdade. Pai. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, meu Pai. E que o Senhor venha ter, ó Deus, misericórdia, meu Pai, de Israel. Sim, Seja com Jesus. Israel, Senhor. Tem Tenha piedade de misericórdia, Israel. meu Pai. Tem misericórdia Tenha dele. misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te louvo e te agradeço mais uma vez, ó Pai, pelo teu grande amor, ó Pai, Aleluia. demonstrado por nós, ó Deus, através das tuas palavras, Senhor. Sim, Pai. Obrigada, Jesus. Amém. Fiquem na paz, amados. Deus os abençoe. Eu sei que sábado nós teremos aí uma transmissão, uma live que será feita em São Bernardo do Campo. Não será na igreja, tá? No templo. Será, se não me engano, na casa de um dos irmãos. E eles estarão, acho que no sábado mesmo, na sexta-feira à noite, já colocando ali o anúncio. Então estejamos também na expectativa de estarmos aí aproveitando essas reuniões, que eu acredito que é bênção para cada um de nós. Amém? Amém. Fiquem na paz, Deus os abençoe em nome de Jesus. E até o próximo culto, se Deus assim permitir. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.